gente, bom domingo. Sabe quando a gente coloca um dedo na tomada e leva um choque? E automaticamente a gente puxa a nossa mão? Isso é uma atitude, isso é uma ação de um dos nossos guarda-costas, que são os órgãos de sentidos, né? Qual é a função desses guarda-costas? É nos apresentar ao mundo, nos deixando ciente de que existe um limite entre o nosso eu e o mundo, e que esse limite precisa ser percebido, conhecido e respeitado, para que a gente possa escolher com mais coerência e arcar com as consequências das escolhas, né? Então, esses órgãos de sentidos, eles têm essa função dentro do nosso organismo, a de mandar as sensações do mundo para dentro, para que a gente, em nossa mente, possa processar essas sensações e transformar em emoções, em sentimentos, em memórias, né? Afetivas, sim, porque qualquer memória é afetiva, pode ser afetiva negativamente ou positivamente, mas tudo que nos afeta é afetivo, né? A gente confunde muito ser afetivo com ser carinhoso, né? Não necessariamente. Todo aquele que afeta pode afetar de duas formas, tanto positivamente quanto negativamente, né? Então esses órgãos vão mandando as informações e a gente precisa combinar com eles, a gente precisa ser parceiro deles para estar atento e fazer essa troca, essa inter-relação, né? Porque senão o que acontece? Chega num ponto que a gente, por desconhecimento do nosso eu, né, por estar realmente escuro por dentro, essas sensações vão entrando de forma intensa, porque a todo momento, né, o mundo ele é bem interativo, ele é bem sedutor, ele manda tantos estímulos, né, ele é extremamente estimulante. Então, se a gente estiver no escuro por dentro, perdido, essas sensações vão entrando, e aí vai ser aquele desespero, muitos ruídos, muitas dores, muitas emoções, muitas sensações, e a gente sem se perceber dentro de tudo aquilo. E aí a gente começa a perder o contato com o nosso chão. Na verdade, a gente nem sabe direito qual é o nosso chão. E aí, nessa hora, o nosso medo é intensamente acionado. Como eu disse, o medo não quer o nosso mal, ele simplesmente se aciona para nos proteger. Então, ele é acionado, como ele vê o nosso desespero, ele começa a nos preocupar mais ainda, para que a gente possa paralisar de vez. E aí a gente se proteja, entre aspas, né? Então o medo começa a tirar realmente você do seu sentido, do seu real. E aí a tua imaginação, guiada pelo medo, guiada por um desconhecimento interno, por uma insegurança diante de tantos estímulos externos, começa a agir na sua mente. E aí o que acontece? Uma crise, né? A mente começa a gritar. Ela começa a ter aquela nossa famosa crise de ansiedade. E vocês podem perceber que durante a crise de ansiedade, todos os sentidos estão participando. É muito incrível isso, né? A gente fica com as extremidades dormentes, a gente fica com tonteira, a gente fica com a vista embaçada, né? A palpitação, o coração acelera. Isso tudo é ação de muitos estímulos, né? Em contato com um dentro perdido de si. Então esse dentro, sem o seu contato real, começa a viver um mundo de ilusão. E como o medo está muito preocupado com a gente, o medo começa a exagerar nessa fantasia, nessa ilusão, e a gente tira totalmente o pé do chão, e aí vem aquela sensação de realmente desespero. Imagina você sem contato com o chão, num breu, né? Com um monte de vozes em volta. A gente realmente entra em parafuso. Por isso que a gente precisa valorizar o nosso sentir. Eu fico batendo nessa tecla, mas é isso aí mesmo, né? É a partir do sentir, é a partir dos sentidos, né? Começa aí pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pela audição, né? É a partir desses órgãos de sentidos, visão,
que a gente começa a conhecer o mundo. E no início é realmente a ação pura e simples desse sentido dos órgãos. Né? Nós somos pequenos ainda, a gente não está interferindo com o que a gente já tem armazenado na nossa mente, com o que a gente já processou, do que é bom, do que é ruim, enfim. A gente está simplesmente vivendo e sentindo o que é prazeroso, o que não é. Né? E aí, desenhando aí o nosso agir. É assim que a gente cresce. Por isso que é bom quando a criança... Eu fazia muito isso quando meus filhos eram pequenos. Quando eles caíam, eu ficava onde eu estava, eu falava assim, levanta e vem aqui para eu ver, tá? Então eu mostrava para eles que eu estava por perto, mas que eles precisavam sim sentir a dor daquele momento, se levantar e tomar uma atitude de vir até mim, né? Agora, tinha, claro, vezes que eles não conseguiam se levantar. Aí eu ia até, claro, eles, né, e falava, tá, hoje está difícil, né, vamos lá, deixa eu ajudar, vamos levantar junto. Mas isso é o quê? Crueldade? Não. Isso é já ensinar a esse pequeno ser humano que ele sim precisa sentir. Não adianta a gente falar assim para a criança, passou, tá? Passou, mamãe está aqui. Não. Por quê? Nem sempre passa. Às vezes é a primeira mentira, eu acredito que a criança ouve é essa, né? Está sentindo dor mesmo, e aí fala, passou. Não passou. Ela ainda está sentindo a dor, muitas vezes a gente está falando que passou. Então o importante nesse momento é estar perto, né? Estar por perto. E a criança crescer sentindo que sempre vai poder contar com você, mas que você é uma pessoa e ela é outra. E ela é capaz, sim, de sentir e ir estabelecendo o seu sentido. Senão corre o risco da gente crescer dependente desse alguém que chegue pra gente e fala, passou, eu faço por você, né? Eu tô aqui, eu ajo por você. E não é assim, né? Infelizmente ou felizmente, a gente precisa desenvolver a nossa musculatura emocional e aprender a viver vivendo, aprender a ser vivo com vida, com consciência. Essa é a nosso maior privilégio, né? Usufruir da vida consciente do que ela é. E aí eu só sugiro que a gente, enquanto estivermos, né? Enquanto a gente está usufruindo dessa vida através da ajuda dos nossos sentidos, da nossa mente, que a gente também esteja sempre muito envolvido nisso, muito grato por essa oportunidade, né? E partilhe com o outro essa gratidão. Eu ontem, por exemplo, recebi um telefonema, na realidade o telefone tocou, eu não reconheci o número, e aí não tinha identificação, né? E eu não atendi. Só que essa amiga insistiu pelo WhatsApp. Então aí eu vi pelo rosto dela que era assim, uma responsável por um aluno na época que eu era gestora de escola, né? E ela estava me mandando uma mensagem muito bacana diante desse momento que eu estou passando, né? E ela insistiu, né? Ela não tirou conclusões precipitadas, né? Ela insistiu naquela relação e eu me permiti aquela interação, que foi muito válida, né? Então que a gente faça isso, que a gente não tenha medo de sentir, que a gente se relacione, tome as nossas atitudes, faça as nossas escolhas e aprenda que não tem saída. Ou a gente sente dor, ou a gente sente dor e cresce, ou a gente se anestesia e morre vivo, né? Morre em vida, que é a pior forma de morte que pode existir. A gente vê a vida passando em volta da gente e a gente não tem ânimo para nada, né? Muita gente já passou por isso. Então esse é o meu recado de hoje. Sinta o seu limite. A cada dia, perceba o recado dos seus sentidos. Converse com a sua mente, deixa eles se relacionarem, inclusive seu medo, tá? Deixa ele participar dessa conversa. Esteja vivo dentro de você e passe vida para fora, tá? Bom domingo, boa semana. Beijo para vocês.